De acordo com o relatório mais recente do Fórum Econômico Mundial, o mundo está passando por uma série de desafios que levam a um conjunto de riscos, o que foi chamado de policrise. Entre os riscos mapeados está uma piora na economia global, o que nos leva a um aumento de custo de vida, falhas nas medidas para reduzir os impactos trazidos pela medida de adaptação e uma polarização social. Diante desse contexto de policrise, certamente a mudança do clima é um dos maiores desafios. Olá, meu nome é Melina Amoni, sou gerente de riscos climáticos e adaptação da Unicap. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o último relatório lançado pelo Fórum Econômico Mundial e a sua relação com a crise climática. No horizonte de 2 anos, são mencionados uma eventual crise pela alta no custo de vida, trazendo uma inflação global mais elevada, desastres naturais e eventos extremos no clima, confrontos geoeconômicos e o fracasso em mitigar e reduzir os efeitos da mudança do clima. Já no horizonte de 10 anos de longo prazo, o risco de fracasso para mitigar as mudanças climáticas e se adaptar a elas permanece, assim como os desastres naturais, perda de biodiversidade, imigração em larga escala, involuntária, e crises em recursos naturais, entre outros, são mencionados pelo relatório. Quando olhamos para a mudança do clima de uma forma mais ampla, fica evidente o aumento tanto na magnitude quanto na frequência de eventos extremos em todo o mundo. E nenhuma região está a salvo, como foi trazido pelo 6º relatório do IPCC lançado no último ano. Quando olhamos para o contexto brasileiro, também fica evidente que já passamos por eventos de extremos de precipitação, tanto pelo seu excesso quanto pela sua ausência, levando a perdas de vidas e danos econômicos significativos. A COP27, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, no último ano, trouxe grande relevância para o tema ao trazer a criação de um fundo global para perdas e danos para os países mais vulneráveis e que já são atingidos por eventos climáticos extremos. De acordo com o artigo 9 do Acordo de Paris, os países ricos devem liderar, mas ainda não ficou muito claro como e quais países irão contribuir financeiramente e quais países irão receber esses recursos financeiros. A operacionalização desse fundo será discutida ao longo desse ano e levada para a COP28. Espera-se uma maior clareza em relação ao financiamento de adaptação e à justiça climática. Vale lembrar que 1,5 graus estabelecido pelo Acordo de Paris é o limite de aquecimento do sistema climático da Terra, e não uma meta política de atingimento, uma vez que todos os riscos eles são entendidos como riscos sistêmicos. Ao entender que o risco climático também é um risco financeiro, a exigência de órgãos reguladores, investidores e outras partes interessadas por uma maior transparência e qualidade nas informações relacionadas à exposição ao risco climático vem aumentando de uma forma significativa. Aqui no Brasil, essa maior exigência em relação à transparência de divulgação dos riscos climáticos foi trazida pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que em dezembro do ano passado publicou a Resolução 59, no qual as empresas são orientadas a apresentar sua política de gerenciamento, objetivos e estratégias sobre riscos climáticos, bem como seu inventário de emissões de gases de efeito estufa e os fatores de riscos climáticos, tanto os físicos quanto de transição, com o potencial de influenciar a decisão de investidores, considerando as recomendações da TCFD. A gestão de risco climático pode ser um elemento-chave para a tomada de decisão estratégica, auxiliando as empresas a enfrentar desafios que possam aparecer em diferentes cenários e em diferentes horizontes de tempo, assim como a planejar mecanismos de redução de risco, visando o aumento da resiliência e o enfrentamento à crise climática.